Olá pessoal, como vai esse sorriso? Estamos no nosso segundo episódio do Sorriso Cast. Meu canal se transformou um pouquinho em podcast. Estamos aqui gravando do Turnit Studios, que fica na Duarte de Azevedo, em Santana. Pois dá uma olhadinha na descrição, super indico esse estúdio. Tem vários podcasters aqui fazendo tipos de podcasters sensacionais. Vou até tomar uma água que minha boca ficou seca. Estamos aqui com a Karina Costa. Ela é psicóloga e a gente vai falar um pouquinho da odontologia, psicologia, uma abordagem que sempre acontece lá no consultório, muita gente com medo. Tem muito assunto para vocês hoje aqui, certo, Ká? Certo, vamos lá. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada a você. E vamos lá, vamos começar com te apresentando. Vou apresentar um pouquinho você pra galera. Karina Costa, psicóloga. Ela não se diz especialista, né? Ela tá numa escola de Oxford. Sim. Trabalhando um pouquinho o TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Exatamente. Que tá bem alta, a gente tava conversando antes aqui. Muito. Apesar que tem várias abordagens da psicologia. Sim, são várias linhas, né? E essas que eu trabalho hoje é a TCC, terapia cognitivo comportamental. Ela teve início em Oxford, com Aaron Beck, né? Ele tinha um estudo muito grande com pessoas depressivas, e ele percebeu que nesse estudo as pessoas tinham um certo comportamento padronizado. Né? E com isso, ele conseguiu ajudar muito bem essas pessoas com a mesma forma de pensar, mesma forma de comportamento. Com isso, ele foi trazendo esses estudos, foi sendo desenvolvida com cada tipo de particularidade dentro de outros transtornos, e hoje ela é base para outros, além da depressão, como toque, ansiedade, a questão de fobias, né? Então, isso é a premissa. Que a gente vai abordar tudo isso aqui para vocês. Só uma dúvida, existem vários tipos de terapias dentro da psicologia? 5, 10, inúmeras. Linhas, né? Várias linhas. Tem a psicanálise, que talvez seja mais conhecida, a TCC, que está hoje com maior nível de evidências científicas, ou seja, é um padrão ouro para vários transtornos. Existe a lacaniana, tem um monte, né? Então é sempre importante a pessoa, antes de fazer uma terapia, ela procurar ver uma linha que caiba melhor no que ela está procurando, né? Cada uma tem uma proposta diferente, e assim ela consegue resolver de uma forma mais efetiva o que ela está sentindo no momento. Excelente. E óbvio que eu tenho que falar daquele medo de ir ao dentista, que é um dos né? A gente tá aqui para falar um pouco sobre isso. E eu tava lendo um pouquinho, transtorno, fobia, medo, ansiedade. Eu, como leigo, acabo confundindo todos esses termos também. Comum. É comum, né? E o paciente também, acho que chega de uma forma, com transtorno, e às vezes é fobia, e você fala isso pra ele, assim, ó, o que você tá sentindo é uma ansiedade. Isso é natural, mediante a um fato desconhecido, por exemplo. Sim, totalmente, totalmente. É normal que todos nós sintamos medo e ansiedade. É o esperado, É o né? esperado. Porque o medo te protege, né? A ansiedade também. Então, assim, o medo e a ansiedade não são patológicos dentro de um nível normal, né? Imagina se na época das cavernas. Tava lá um homem pré-histórico, ele tinha que sentir ansiedade para se proteger. O medo, ele ouvia um animal. Se ele não se escondesse, ele era morto, né? Então, assim, se você não sente ansiedade, você não se prepara para algo, né? E o medo é importante também. É normal eu sentir ansiedade e medo antes de uma consulta odontológica, por exemplo? Isso é normal? Sim, o medo, quando você sente o medo, é algo real. Você está sentindo medo porque está acontecendo alguma coisa com você e você tem uma reação, tá? A ansiedade é um medo, mas ele ainda é um medo de algo, e esse algo ainda não aconteceu. Então você se prepara para algo que ainda não aconteceu, tá? Se não aconteceu, ele pode te prejudicar, né? Se você sentir muito medo dentro de uma ansiedade, né? Então é normal, a ansiedade é um sintoma. Positivo até, não precisa ser negativo. Positivo. Não, nem o medo e nem a ansiedade são negativos. Eles são negativos a partir do momento em que você não consegue controlá-lo. Que ele sai daquela normalidade e ele deixa você numa situação paralisado, ou que você não saia de casa por isso, ou que você não faça um tratamento odontológico apropriado para o que você precisa, né? E quando ele começa a sair desse meio, ele começa a trazer te prejudicar. Né? Geralmente vem com traumas essa paralisação, porque eu vejo ter alguns
alguns pacientes meus que tiveram traumas no decorrer da vida, até de ir ao dentista, e isso paralisou para não ir mais. Falou, isso daqui não é para mim, ir ao dentista não é para mim, então eu não vou mais, porque me cansei. Isso são traumas que acontecem e a pessoa fica, às vezes, com uma síndrome de não ir mais. Isso pode acontecer, assim, neurologicamente, para a pessoa desistir de uma vez, porque tá tão cansado de ir e não foi atendido da forma que queria, ou sofreu muitas dores e traumas. Isso se torna uma síndrome, tipo, ali eu não quero mais, não quero nem ouvir falar de dentista, por exemplo. Então, É difícil? É difícil de responder dessa maneira, porque assim, todo mundo passa por situações ruins na vida, né? É um trauma, de uma maneira geral, é alguma coisa ruim que você tem, assim, né, que te lembre algo e você evita fazer. Mas a partir da evitação, você não consegue passar se tratar, né, pelo seu objetivo. Então, assim, pode ser? Pode também não ser, né? Então, é um pouco difícil de falar. As pessoas que têm a sensação de fobia, né? Fobia não é um medo, né? Mas, assim, é um transtorno, né? Que tem que ter um medo exagerado. Então, tem que ter uma certa ocorrência, tem que ter uma frequência, uma intensidade maior, tem que trazer um sofrimento para a pessoa evitar de fazer um tratamento. Por quê? Veja bem, ninguém vai pro dentista querendo muito, vamos ser sinceros, feliz, né? Ninguém vai, como num psicólogo, ninguém vai lá sorrindo. A gente vai tratar algum tipo de problema, né? Então, assim, se você tem um problema, a pessoa sabe que tem um problema e ela evita mesmo assim ir, isso está prejudicando ela, né? A fobia, por exemplo, a pessoa não consegue nem fazer uma ligação para marcar um horário para fazer o tratamento dela. Ela evita totalmente. Mas aí, né, aí ela vai ter um prejuízo muito maior e ela não consegue fazer isso. Então, existem tratamentos corretos para a pessoa passar por uma dessensibilização, onde aos poucos ela vai criando coragem, vendo que não há perigo, porque ela enxerga um perigo irreal. Não existe esse perigo realmente, mas ela não consegue ter atitude de resolver isso. E muitos às vezes se medicam antes, porque quer resolver, né, Ká? Então, eu quero resolver, então eu vou tomar um ansiolítico aqui, um tarja preta, que às vezes vende indiscriminadamente e tal, e vou ir. E às vezes, ou nem sempre, ou nunca, esse é o melhor papel, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque, como a gente falou anteriormente, a ansiedade é normal. Então, quando eu vou ao dentista, eu sinto ansiedade. Todo mundo sente, né? É normal a gente sentir, né? Não é ruim. O problema é quando a pessoa não consegue passar por essa ansiedade. Porque você chega lá, você vai, por exemplo, vai fazer um canal. Vamos falar assim. Perfeito. Você toma uma anestesia. Você não quer tomar anestesia. Eu fico ansiosa, né? Ninguém quer. O barulhinho que muitas pessoas reclamam, aquela espera que você tem para ser atendido, tudo isso vai aumentando a sua ansiedade e vai chegando num certo momento que você tá super ansioso. E tomar remédio não ajuda. Ela separa um sintoma. Mas isso aqui não foi, na verdade, atendido. Entendeu? Não indico de jeito nenhum tomar a medicação. Totalmente paliativo e... Totalmente. Você tapar o sol com a peneira. Exatamente. Falando em traumas, hoje eu atendi uma paciente e ela falou assim, fez total sentido eu comprar uma escovinha elétrica, serve até pro teu filhote, já passamos dessa época. Porque a escova elétrica pra criança já vem com barulhinho, ela já mexe, já aquece um pouquinho, que é igual um motor de dentista. Então, ela já com 3, 4 anos, com uma escova elétrica, faz sentido. Já vai no dentista já esperando aquele barulhinho, aquela maquininha. Já sabe o que vai, né? Já tem uma certa... É um conhecimento não tão verdadeiro, mas já tá ali. Então, fica até a dica para quem tá nos assistindo. Tem uma... boa. Isso é bem legal, investir numa escovinha elétrica infantil, que tá bastante em alta. Legal. Então, medo, ansiedade e fobia. 3 coisas que podem se correlacionar. Pode se correlacionar. Então, tem o medo, tanto medo quanto ansiedade que eu comentei. Vamos voltar um pouquinho, só para ficar mais claro para mim também. Tá. O medo é uma resposta emocional normal que a gente sente, tá? Que nos protege, tá? É comum. O que acontece é se você sentir medo exagerado. Então, quanto à ansiedade, é um humor negativo também, que você sente, mas não é real, né? Não está acontecendo naquele momento, não é presente, é futuro. Então, assim, você se prepara. Por exemplo, é normal sentir ansiedade. Eu, por exemplo, eu não poderia ter acordado e vir de pijama aqui, sem escovar meus dentes, sem, né, me arrumar. Se cuidar. Eu tive que ter uma certa ansiedade preparatória, né, para eu preparar uma pauta, para você saber o que você está fazendo, chegar no horário, pegar meu carro. Então, faz parte do nosso movimento ter ansiedade. A gente tem ansiedade no trabalho, em casa, num relacionamento. Então, ela se prepara para você ter uma boa resposta e isso te
tirar algum problema que você possa ter. Mas o excesso, por exemplo, eu poderia não vir. Não, Fernanda, eu não vou vir aqui porque eu vou ficar muito nervosa, eu vou travar. Então, aí, essa ansiedade começou a me trazer problema. É disfuncional, entendeu? Isso é ansiedade, mas é normal. Medo e ansiedade, dentro de um limite, está ok. Beleza. E aí, quando tá fora do limite, eu posso chamar de fobia? É muito leigo eu falar isso? Mais ou menos. Assim, se você tiver uma ansiedade extrema por muito tempo e que aconteça várias vezes e a intensidade vai aumentando, você pode ter um ataque de pânico, né? Que é diferente da ansiedade, porque o ataque, ele é uma sensação muito ruim que as pessoas sentem, é um desespero enorme e não é real. Né? Então ela sente tremores, ela sua muito, respiração, não consegue, perde mesmo tem falta de ar. O coração, e é tudo falso, na verdade, porque a ansiedade está tão grande, é como se fosse um alarme de incêndio sem ter um incêndio. Mais ou menos isso, se você for pensar. Então, é bem pesado, mas é muito fácil de ser trabalhado. Na clínica, a gente trabalha isso de uma maneira com protocolos, de uma maneira que a pessoa entenda o que ela está passando e tenha mais controle, e aos poucos vai baixando isso. É totalmente trabalhável. E você acha que nesses últimos anos aumentou esse caso muito, de síndrome do pânico? É uma síndrome do pânico que você me falou agora? É o ataque de pânico. O ataque de pânico. Assim, é muito comum ter ansiedade. Nós todos sofremos, infelizmente, com ansiedade em vários níveis, né? Imagina que existe um nível no zero que não existe, mas assim, um nível baixo até o nível alto, nós temos todo esse andamento aqui de ansiedade. Uma régua que vai subindo. Vai subindo e cada um tá numa régua em algum momento. Então você sente. E o ataque é muito comum e tá acontecendo muitas vezes, por isso que tem muito tratamento. É o feijão e arroz da clínica. Ansiedade, depressão. Muita gente não procura esse tratamento clínico no primeiro ataque. Não deve procurar. Ou você acha que deve? O que você vê por aí? Para chegar num ataque, a pessoa passou antes por uma boa ansiedade, geralmente, né? E o ataque de pânico não é só para quem tem ansiedade. Ela tá presente em outros tipos de transtornos. Ele é um sintoma de outros transtornos. Mas com ansiedade, é um quadro que tem que precisa ser tratado. Porque traz sofrimento, a pessoa sofre. Ela pode estar em casa assistindo TV e de repente acontecer. Não tem um motivo aparente. Não é porque ela foi assaltada e ela teve... Não que não seja, mas assim... Você pode estar parado em casa e começar a sentir muita ansiedade e isso se transformar em algo muito maior. Nossa, eu não sabia dessa questão. Às vezes você acha que tá calmo vendo TV e às vezes não. Tá um turbilhão de pensamentos. Sim, ou já aflorou. A ansiedade traz uma sensação de pensamento rápido e você precisa resolver e você começa a entrar num looping assim que você começa a perder o controle mesmo. Geralmente quem tem, eu tive alguns pacientes que me contaram que tiveram por N questões e foram pro hospital. Sim. Isso é comum, porque acha que tá tendo um infarto. Exatamente, porque a sensação é real. É real. Elas vão porque elas estão tendo ataque. A primeira coisa que você pensa é na sua vida, né? Então você corre pro PS, a pessoa vai lá pegar... Não, olha, eu vou te medicar, eu vou te dar... Baixa toda a sua ansiedade, eles meio que te apagam, na verdade. Por favor, procure um tratamento psiquiátrico ou psicológico. Aí a pessoa vai pra clínica, aí existe toda uma avaliação pra entender o que aconteceu. Você faz toda uma anamnese, aí você começa um tratamento. É indicado, então, no hospital, ou deveria ser, ou na maioria das vezes, um psicólogo quando isso acontece? Ou você acha que é meio mascarado? Ou é indicado e o paciente fala, foi só uma vez, tá tudo bem, correria do dia a dia? Pode ser. É que no PS, no hospital, eles meio que... como eles te atendem com emergência, eles querem baixar a sua ansiedade para você tentar voltar ao normal. Aí quando você relaxa e volta depois de um tempo, né, porque provavelmente você vai ficar apagado algumas horas, eles vão te fazer uma indicação, mas lá geralmente PS não tem. Depende muito do hospital que você foi também. Tá. E aí eu começo um tratamento... Antes de começar um tratamento psicológico, eu tenho que querer também, né, cara? Muito. Esse é um ponto mais... premissa. Sem querer. Eu acho que não é pra mim. Isso ainda tem essa questão? Tem bastante. Muitas pessoas têm preconceito, apesar que mudou muito. Depois da pandemia e o atendimento sendo online, as pessoas têm um tempo maior, porque antes elas tinham que pegar carro, ir até um consultório, gastar com estacionamento, gastar no psicólogo, voltar pra casa. Elas perdiam, 3 horas, né? Eu tô falando de São Paulo, né? Mas agora você senta ou no celular ou no computador e você já está fazendo a sua consulta. São 50 minutos, que é o seu tempo
pra você e você se ajuda. Então, assim, muitas pessoas estão procurando, mas ainda tem preconceito. Eu sinto, né, no meu caso, o preconceito maior é em relação aos Os homens. homens, né? Eu ia falar sobre isso. Em relação aos homens. E em tratamento odontológico, a mesma coisa. Eu atendo muito mais mulher do que homens. Acho que vem com essa premissa As também. mulheres acho que acabam se cuidando mais, Se cuidam mais, ou tipo, mas há uma porcentagem, se eu não me engano, de afetar mais mulheres Na de fobia, tal sim. idade Na fobia, sim. do que homens, né? Isso é real. Sim, a fobia, ela é um medo, é um transtorno. A fobia específica é um transtorno, tá? Então, assim, além do que eu te falei de ansiedade, que eu te falei do ataque, tá? Ele é um medo desproporcional que você tem a algo que não que não existe, mas não tem um perigo tão grande. Né, vamos dizer assim, por exemplo, a fobia específica de sangue, injeção e ferimentos, que é mais relacionado à odontologia, né? Então a pessoa tem medo que vai desbichar então assim, ela pensa que ela indo numa consulta com você, ou ela fazendo qualquer tipo de procedimento, ela vai fazer um mal tão grande para ela que ela tem pavor, ela não pensa que vai fazer bem, porque se você for, né, o seu objetivo é melhorar alguma coisa, vai te fazer bem. Então ela não consegue tratar dessa maneira, ela tem tanto medo que vai acontecer alguma coisa de ruim que ela evita aí, né? E esse é o tipo de transtorno mais comum de todos. É o mais comum porque a maioria das pessoas tem esse tipo de medo, não que todo mundo tenha essa fobia, mas é comum encontrar muitas pessoas com fobia específica, mas é onde as pessoas menos procuram. Né? É verdade. É verdade. Porque, assim, alguns medos são suportáveis. Eu tenho medo de palhaço, por exemplo. Tenho fobia de palhaço, relacionada a palhaço. Então, ela não vai em festa, ou ela vê um palhaço, ela passa longe. Então, a vida dela caminha normalmente, ela não tem nenhum prejuízo. Agora, pega por exemplo, um executivo. Um executivo que precisa viajar. Ele tem medo, fobia de entrar no avião. Como é que ele faz? Ou ele muda de emprego, ou ele passa por esse transtorno. Então, se ele escolher passar por isso, ele faz um acompanhamento que é super tranquilo de ser feito. Tem um ótimo prognóstico. É isso que eu gostaria que você falasse, porque às vezes a gente pensa, agora eu vou ter que fazer terapia, vai demorar 2, 3 anos para eu pegar um avião, eu não vou nem... Não. A TCC... Essa é a minha... Não. Existem, claro, dependendo do que a pessoa venha, né, de casos e casos, mas assim, para fobia, não. Né, nesse caso aqui, não. A TCC... ela é muito objetiva, ela é prática, ela tem os protocolos, então ela vai trabalhar exatamente com a sua fobia. Então tá tudo desenhado, a gente entende, é muito colaborativa. O meu sucesso é o sucesso do paciente. Então é gostoso essa troca, você vê o crescimento dele e depois de um tempo ele tá apto a andar de avião. Então a gente faz uma dessensibilização. A gente vai falando sobre avião, vamos assistir alguns vídeos sobre avião. Vamos ver... porcentagem que não cai um a cada ver alguns 700 milhões. Porque quem tem medo, ele vai estudar sobre. Ele entende, né? Mas ele não consegue raciocinar que não vai acontecer exatamente com ele, né? E só vê o negativo, às vezes. Mas total. Então a gente passa perto do aeroporto, aí vai passar no saguão, e ele vai vindo. Quem entrar no saguão, ele não vai morrer. Nossa. Ele vai comer um pão de queijo ali, ele não vai morrer. Aí ele vai indo. Até um dia que ele pega o avião, às vezes até fica muito ansioso, mas ele pega o avião, ele consegue. A partir daquele momento, ele deslancha. Então, é muito gostoso ver esse sucesso. Gratificante. E sobre isso que você falou sobre as mulheres, é que para fobia específica, a cada 2 mulheres temos um homem. Nossa, é o dobro, então. É o dobro. Tem muita fobia. E geralmente é mais adolescentes. Adolescentes são mais propensos a esse tipo de transtorno específico. Eu vou te perguntar. Bom, então 2 a cada um. Então, mais mulheres tem mais. Você atende mais mulheres sendo assim? Isso bem mais mulheres. É real. Real oficial. Dá pra gente fazer todo esse protocolo? Uma pergunta. Terapia cognitiva comportamental online ou nem sempre? Às vezes tem que ser presencial, como você falou. Não, às vezes eu tenho que ir com o meu paciente no aeroporto e levar pra ele entender. Ou dá pra fazer 90% online essa terapia? Dá pra fazer.
Hoje em dia, não tem não tem a menor diferença em termos de qualidade técnica você atender uma pessoa física ou No online. online. Eu atendo online hoje e é muito bom. As pessoas, assim, eu tenho muita preferência por isso. Eu, pessoalmente, faço também, eu sou paciente online, uma pessoa fora de São Paulo, gosto. E as pessoas também gostam disso, sabe? Porque elas têm mais tempo, como eu comentei anteriormente. No caso da fobia específica que você comentou, como é que você faz, Karina? Eu posso ficar no celular com ele. Eu posso fazer um Face, né? Eu fico dentro de um aplicativo de vídeo. Você tá conseguindo fazer? Você tá indo? Tamo junto aqui. Por exemplo, outros tipos de fobia. Tem casos de médicos que começam a fazer... entrar na faculdade e tem fobia de sangue. A mesma fobia. Sim. Sangue, injeção e ferimento. E a pessoa ama a profissão, quer. E ela não consegue ver sangue. Vamos lá, vamos fazer. Então, pega a injeção, coloca a mão na seringa e vai. É um tratamento que a pessoa começa... A TCC, a premissa da TCC é que nos afeta emocionalmente, não necessariamente é o fato ou o acontecimento. É como você interpreta ou lida com ele, entendeu? Então, assim, cada pessoa tem uma crença, cresceu num ambiente familiar, tem suas particularidades, né? Então, e ela trabalha muito a questão de pensamento. Pensamento, emoção, comportamento. Se você tem um pensamento que está disfuncional, que está trazendo problema, você vai ter uma emoção mais negativa e o seu comportamento vai vai ser negativo. Então, a gente trabalha ressignificando esse pensamento para trazer algo mais saudável para que você não sentir sofrimento. Né? E mesmo que você sinta um pensamento ruim, você aprenda a lidar com o pensamento. Para esse pensamento virar uma emoção menos pesada, mais leve, e que com isso você lide melhor. Todo mundo tem pensamentos ruins, mas nem todo mundo age da mesma maneira em relação a ele. Para simplificar, é a mesma coisa que você assistir uma série. Você amou, você falou, nossa, amanhã eu vou contar pra todo mundo do trabalho, essa série maravilhosa, vai fazer o maior sucesso. Aí você fala, foi maravilhosa. Não, eu assisti, mas nossa, eu não consegui nem terminar de assistir o primeiro capítulo. Você entende a diferença? Isso é comum, né? Não Na nossa roda de amigos, você ama e um odeia. Mas eu entendi, não é o fato em si, é o pensamento que é o que tá por trás ali. Tá por trás. Como você vai lidar a reação com ele? do fato. E isso, por exemplo, vem da sua vivência. Você aprende algumas crenças desde o início da sua vida. Essas crenças são verdades para você, né? Como fossem os seus valores, vamos dizer assim. E com elas você vai crescendo e vai determinando os seus comportamentos, o que você faz, as pessoas que você convive, tudo, né? Então você vai tendo essa perspectiva. Quando você vai, por exemplo... Eu vou só te cortar. O psicólogo, ele consegue quebrar uma crença? Esse é um objetivo? Super. A gente... é o nosso trabalho. Né? Esse é o principal propósito, talvez. Sim, porque assim, quando uma crença, ela traz, como eu te disse, algo negativo, né? Uma crença de desvalor, né? Eu não consigo... eu não consigo... Eu tinha uma entrevista de emprego. Amanhã você fica se preparando, você fica estudando, você tem propriedade para aquilo. Mas você, na verdade, não acredita que você consiga, você se desvaloriza. Você fala assim, eu não vou porque não vai dar certo mesmo, né? Então, assim, aí você nunca consegue fazer nada porque você nunca se valoriza. Então, você se joga sempre para baixo. É uma crença, porque você aprendeu a pensar dessa maneira. Então, isso não é fácil. Você precisa de um trabalho em cima, porque é difícil você entrar em contato com algumas coisas que não te fazem bem. E pra você isso é uma verdade. É a mesma coisa que você falar, né? Você vai tentar fazer a pessoa acreditar em outra coisa e ela veementemente não acredita. Então, é muito comum. Todo mundo tem isso, tá? É muito comum. Em vários âmbitos da vida. Vários. Escassez, por exemplo, eu me considero até um pouco que tenho um pouco de crença da escassez. Tava até lendo um pouco isso. Então, porque tem que ser mais controlado, e eu sou bastante controlado com essa questão financeira, mas eu acho que eu tenho, parece que sempre vai faltar. Não, mas aqui vai faltar. Eu acho que isso é uma crença limitante. Sim, e se ele começa vai faltar. Trazer dor, né? Que talvez, não sei, talvez não me traga ainda dor, ou traga eu nem sei, né? Às vezes você não sabe. Por isso que é importante, talvez... conversar com alguém. E se você tá gostando desse podcast aqui, dá uma curtida, uma compartilhada, vê se tá fazendo sentido pra vocês e nos segue lá, tá bom? A gente vai adorar. Então, por isso que não tem idade pra eu procurar um psicólogo? Uma pergunta
boba Não, essa? não tem idade. Na verdade, a partir do momento que, por exemplo, eu atendo adultos, né? Mas assim, uma criança, se ela tá passando por alguma situação escolar, às vezes Ah, uma certa agressividade, um temperamento muito agressivo, muito irritado, é legal a mãe procurar um psicólogo assim para avaliação, né? Existem alguns tratamentos para criança, mas é bem diferente dos adultos, tá? Adolescente tem muitas questões muito interessantes de serem abordadas também. Muitos adolescentes estão na clínica. E adultos em até. geral, vai embora. Uhum. Eu tenho uma paciente, ela deve ter uns 6, 7 aninhos. Ela chegou lá no meu consultório, cá, chupando o bracinho anterior aqui, ó. E aí, chamou bastante atenção. Então, ela sofre bullying, porque tem uma marca da boquinha dela aqui. Ai. Olha que coisa. O ortodontista que trabalha comigo falou, não, isso acontece, tá mais em contato com adolescentes, eu não tô tão em contato. E aí, eu tive que ter uma abordagem com a mãe, até pra falar, a gente precisa procurar um psicólogo. Eu não me senti, eu me senti à vontade, mas não muito. Entendo. Porque talvez eu ainda tenha um preconceito, pode ser isso que me fez assim, você vai precisar procurar, é natural e tal. Ela procurou, acho que já tá na 3ª sessão, bacana. Legal, bacana. Mas eu senti também um pouco assim, vou precisar falar pra ela. Por que quem tem essa sensação? Eu tive, vou falar pra ela que a filha dela vai precisar de um psicólogo. Talvez é uma crença também dos... Não sei se... Não é uma crença, mas eu acho que a gente fica... Porque é uma coisa muito íntima, né? Porque por preconceito, as pessoas acham que falar que alguém precisa de um psicólogo, a pessoa é louca, entendeu? E pelo contrário, as pessoas entendem que transtorno, todo mundo tem. Todo mundo acha, eu tenho um transtorno, então tem um transtorno. E, gente, transtorno é o mínimo da população que tem. Não é todo mundo que tem. Não é só sentir ansiedade, eu tenho um transtorno, né? Existem, né? Tem que ter um sofrimento, tem que ter ansiedade, intensidade, frequência. Tem vários níveis ali. sintomas que você tem que preencher dentro do DSM, você tem que ser avaliado. Não é assim, leu no Google, eu tenho transtorno X, sabe? Então, talvez você tenha sentido um pouco de... às vezes, um receio, né? falar, porque as pessoas... Fica meio que taxado, né? Olha, sua filha tem algum problema, você tá falando que a minha filha tem problema. Exato. Os pais não gostam reação, de ouvir né? isso, entendeu? Que alguém tem problema. Mas é muito importante o que você fez. Parabéns. Obrigado. Porque é um sofrimento, você concorda? Não tadinha, é normal alguém ficar no braço. Ficou vermelho, Freitas, vermelho, assim, A aflição, ruim. você vê que é um problema. E às vezes as pessoas não querem enxergar que é um problema. E a criança, é só tratar. Às vezes é uma coisa simples. É ansiedade, ou ela tá sentindo falta da chupeta, né? Sim, é difícil de... É difícil, porque é criança, né? Mas assim, ainda bem que você fez isso. E por exemplo, lá também eu atendo bastante pacientes mais velhas, mulheres, tem um perfil também de 50 a 70 anos, que às vezes já perderam vários dentes, segundo elas, pela demanda da vida, cuidou muito do filho, falta financeira, e vai começar um tratamento com implantes, por exemplo. Que ainda falar essa palavra implantes e cirurgia, cria muita ansiedade em muita gente. E a gente tenta mostrar que é importante, faz até acho que um ar de psicólogo lá. É importante para sua saúde, sua alimentação, tua digestão. E é bacana a gente relacionar o psicólogo com a nossa profissão durante o tratamento. Né, isso, não sei se você teve casos ou já viu que... Não, então vamos junto com o psicólogo e o seu tratamento, a gente vai andando junto até o momento da cirurgia, por exemplo. Sim, isso é interessante, sim. Não sei se é tão comum, mas... Sim, tem pessoas que procuram, que fazem tratamento ou tem essa demanda por outros motivos. Tem dentista, né, porque tem medo, mas esse medo, ele não é comum apenas ao ir ao dentista. Tem medo de qualquer tipo de ação, medo de tomar alguma atitude. Entendeu? Porque não é fácil, né? Às vezes as pessoas têm medo de dor, ou a pessoa tem medo de gastar, ou a pessoa tem medo do processo ser muito longo e ela ficar nesse, né? Mas assim, as pessoas vêm
por N tipo N de problemas. N problemas. Às vezes a pessoa começa com uma demanda, aí você começa a enxergar outras, aí ela nunca tinha visto que tinha acontecido isso, né? E aí a gente tem que voltar pro foco, porque a TCC sempre tem um foco, e a gente trabalha né, bem focado mesmo, e as pessoas vão descobrindo. Às vezes não é tudo isso que você pensa, a pessoa tem uma crença muito além, ela se enxerga muito, o problema dela é muito além. A hora que ela começa realmente a ver, não é tudo aquilo que ela pensava. Aí ela começa a baixar lá, e ela começa a resolver, aí começa a vir outras, e ela vai aprendendo. A ideia da TCC, da terapia em si, é que a pessoa aprenda a lidar com suas questões, né? E quando chegar essa questão novamente, por exemplo, uma ansiedade, trata a ansiedade, ok. Surgiu uma situação que ela sentiu uma ansiedade muito forte. Como é que era mesmo o exercício que eu fiz na terapia? Como é que mesmo eu posso fazer para melhorar? Aí o pensamento dela vai melhorando, vai baixando, e ela conseguiu sair sozinha daquela situação. Ela não precisa para sempre de um psicólogo. Isso Entendeu? que eu ia. Depois, no final, se a gente conseguir dar algumas dicas, seria bacana. Tá. E essa questão da respiração, um pouco da meditação, trabalha junto com vocês, assim? Muito. Então, tive porque a gente sempre pensa que o problema é gigante, nunca é desse tamanho. Acho que isso que é 100%, ansiedade. né? A ansiedade. A gente pensa muito no futuro. No futuro. Quando chega, não é aquilo. E aí, quando eu lido a um problema, é hoje minha cirurgia, por exemplo. É hoje que eu vou ter que fazer um tratamento de canal. É hoje meu implante. Alguma manobrinha, assim, que pode ser que me ajude? Super. Isso é ensinado em clínica. Não é... Como eu posso te falar? Não é uma situação good vibes, vamos dizer assim, que a pessoa, né? É algo que realmente é estudo, é feito, é comprovado, né? Não é tem evidência que isso funciona. É a questão da respiração. A gente, no dia a dia, a gente respira muito rápido, a gente não percebe. Mas a gente tá assim, né? Respirando rápido, a gente resolve rápido, a gente pensa rápido, porque é o nosso dia a dia, né? E isso acompanha os nossos pensamentos, que, como eu falei, é super importante para todas as nossas ações. Então, quem está em um momento ansioso, a gente ensina na clínica a parar para respirar. Então, a pessoa respira, segura pelo menos uns 5 segundos, conta 5 segundos, não é 5 segundos, né? Aí a pessoa prende o ar e solta. Respira, prende e solta. Se você fizer isso, sei lá, umas 15 vezes, 3 vezes 15, 3 vezes, né? Você começa a prestar atenção na contagem. Quando você presta atenção na contagem e na respiração, esse problema que tá na sua cabeça começa a perder foco. Aí você acalma. Porque quando você tá ansiosa, todo o seu corpo tá funcionando de uma forma ansiosa. Entendeu? A respiração, cabeça, o fluxo sanguíneo, o pulmão tá respirando, tá todo mundo ligado porque vai acontecer alguma coisa. Eles estão se preparando para fugir. Então, se você começa a respirar da maneira correta e calmamente, você vai acalmando todo mundo lá dentro. E você começa a pensar novamente de uma forma mais racional, menos emocional. Então, é real isso. Quem tem ataque de pânico, quem tá ansioso, isso funciona real. E eu posso levar isso pro meu dia a dia, talvez. Independente das situações, eu vou ter esses momentos de pausa que vou refletir a minha respiração. Há quanto tempo eu não ouço minha respiração, né? Não é verdade? Nossa, acho que anos. Que bizarro, né? Porque a gente não para mesmo nem um segundo. Tomando banho, tô pensando. A gente tá no celular o tempo todo, a gente responde, tem que responder as pessoas o tempo todo, rápido, come rápido. A gente precisa ter um pouco mais, pensar no momento, que a gente chama, né? Mindfulness, né? Quando você for comer, coma sem olhar no celular. Sem ficar olhando quem te respondeu, coma, sinta o gosto da comida, o gosto da bebida, mastigue. Isso é muito importante, porque isso traz calma. Porque, sabe, já faz parte da sua digestão, tá na sua boca, e você tem que engolir direito, e isso te acalma também. Tem alguns pacientes que têm mais ansiedade, eu peço pra acordar, faz respiração. Porque você já acorda pensando o que você vai fazer no dia, não acorda? Você já tem lá o checklist do dia, não tem? Você já começa. E pra dormir também. A gente acaba dormindo também olhando pra TV, olhando pra celular. O sono é importantíssimo, assim, demais. O sono né, o ciclo circadiano feito da forma correta. Você não precisa ter nenhum tipo de transtorno. Pra qualquer pessoa isso serve. Eu te perguntei, agora há pouco, sobre aquela questão do segundo cérebro. Você já falando do sono, é muito legal, né? Todos esses ciclos circadianos. Você consegue explicar um pouquinho pra gente sobre... O ciclo circadiano? Então, o ciclo circadiano é um ciclo
com 24 horas, que é o dia e a noite, né? Isso é muito importante para o nosso organismo. Ele só sabe porque a gente vive esse ciclo, né? Então, a gente tem hormônios que funcionam para nos fazer dormir e nos fazer despertar. Então, no momento que você acorda, o hormônio funciona no seu corpo, ele te desperta. Né? Qual é o certo da gente fazer? É abrir a janela e ter contato com a luz. A luz entra nos nossos olhos e faz o nosso corpo trabalhar, fazer nossas atividades, sei lá, o que você tem que ser feito, né? E existe um pico dele, que é lá para as 14 horas, você tá funcionando, tal. Chega lá para umas 6, 7 horas, o hormônio troca, é um outro hormônio que entra, que é melatonina, e você começa a descer e começa a relaxar, que é o certo, né? Então você começa a relaxar, você come, e aí você deveria deitar Já parar, e dormir. e pausando. Né? E pausar, porque você tem um ciclo do sono. O seu cérebro precisa descansar. O cérebro, ele é um órgão muito preguiçoso. Ele não gosta de usar energia. Então, quanto mais você usa energia, mais ele reclama. Né? Então, aqui, assim, ler um livro, ele reclama. Se focar no trabalho, ele reclama. Sim. Focar aqui no podcast, Focar a gente no tá podcast. aqui, estamos usando bastante ele. Com certeza, nós dois. Vai ficar fadigado. Fadigadíssimo. E eu preciso dormir bem. Então, é real. Então, aquelas pessoas que falam assim, às vezes, eu sou noturno, adoro ser noturno. Conheço alguém aqui bastante, tá aqui, o meu amigo Freitas. Produzo tanto, 2 da manhã eu tô pilhado. Freitas. Vamos então, conversar. Então, real. pré-historicamente, a gente funciona de dia muito bem e de noite é pra descansar. Pra noite é pra descansar, pra você se recompor. E é importante, parece chato isso, mas é real. Acordar na hora certa e dormir também numa hora apropriada. Você fazer esse relógio biológico, que é importante. Inclusive, o corpo não sabe que é sábado e domingo, viu, gente? Não existe sábado e domingo pro corpo. Você também teria que acordar cedo e dormir cedo, assim. Porque ele tá funcionando. Aí você quebra o ritmo, entendeu? Então você vai sentir mais cansada na segunda-feira. Não é segunda-feira que o pessoal acha... Sim, chato. Minha segunda. Tudo de novo. Por quê? Porque provavelmente na sexta-feira você já começou a quebrar o seu ritmo, entendeu? E na segunda você tá com sono acumulado. Isso é comum em 90% dos brasileiros, talvez. Não é fácil. A musiquinha do Fantástico já vai levando a essa depressão profunda. Mas às vezes não é, né? É o sono que sexta já abusou, um pouquinho de álcool, sábado, domingo, e aí deprecia. Álcool, café, a questão de não se alimentar bem durante o final de semana, que a gente acaba exagerando, aquele churrasco, cerveja, e o corpo vai acumulando, e na segunda-feira ele te cobra isso. Aí você começa a funcionar de novo, aí chega na sexta, cai de novo. Então isso você tem um preço. A gente perde bastante. E essa questão do segundo cérebro, seu intestino, pra mim é uma super novidade. Isso daí parece tão óbvio pros psicólogos. Pra você é óbvio, Freitas, ou não? Olha lá. Também academia, né? Sempre trabalhando nessas questões. Quer contar um pouquinho? Então, se eu me alimento mal, às vezes, eu vou também depreciar um pouco o meu sistema nervoso e vou ter pensamentos negativos e posso ter... Isso tá atrelado? Nem tanto. Alimentação, não necessariamente, porque a questão de pensamentos é uma questão mais da sua mente mesmo, né? A alimentação, claro, ela ajuda na questão mais física, é claro que também ajuda em ter né, bom funcionamento do seu organismo, claro, é importante. Alimentação, sono, exercício físico, aquela tríade famosíssima, né, que as pessoas deveriam seguir, se pudesse. Antes de qualquer medicação, então, regular esses 3 pontos. Tem gente que não precisa de medicação, claro, assim. Tô falando uma perspectiva de algo baixo, uma ansiedade baixa. Se passar pelo psiquiatra, não precisa de remédio. Exercício ajuda demais, o sono ajuda demais e a alimentação também. Tudo conta. A questão do intestino que você me perguntou, né, tem um sistema nervoso central, né, a gente tem que é a cabeça e o tronco, né, depois tem o periférico, que são os gânglios, né, os próprios nervos, e tem o intestino, que tem o seu próprio sistema, né, o sistema entérico, nervoso entérico do intestino. Então ele não precisa do comando cerebral para trabalhar. Então isso é assim uma coisa única. Então, autônomo, total. Total. Ele trabalha, ele não precisa. Ele tem, claro, uma relação, um contato, e precisa, né? Porque é um sistema, mas ele não precisa que o cérebro mande ele fazer alguma coisa para ele funcionar. Então, ali, a parte, sistema imunológico no intestino funciona, acho que, se você não me lembra, acho que é 70% tá ali, porque os nossos alimentos estão lá.
Então, no intestino, quanto mais diversificada é a sua dieta, esse microbioma, esses micro-organismos que estão lá, os trilhões lá dentro, eles vão se alimentar dela e vão te propor uma saúde melhor. Então, se a sua dieta é boa, você vai ter uma saúde melhor. Isso, assim, é meio óbvio, mas às vezes a gente não pensa no do dia a dia, porque a gente quer resolver rápido. Vamos comer rápido, vamos comer um sanduíche ali, porque não deu tempo de comer uma coisa mais saudável. E quanto mais a sua alimentação é pobre, ele também vai trazer uma imunidade pior para você. Então, esse cérebro é por quê? Porque ele tem essa questão de alimentação, tem essa questão da parte emocional, que ele também, a serotonina também trabalha no intestino. Ela faz toda a questão do movimento peristáltico, que é aquele movimento intestinal que a gente não tem autonomia, né? Ele funciona sozinho. E ela tá lá fazendo funcionar. Então, quando você às vezes vai, sei lá, fazer um podcast aqui, você fica nervoso, você ai meu Deus, me deu uma dor de barriga. Por quê? Porque o seu tem relação direta com o seu corpo, com as suas emoções. Então, isso é super real. E sempre foi a psicologia, assim, estudando todos esses âmbitos, nutrição, um pouquinho de sono, ou é coisa sua, ou Não, sim, sempre foi relacionado. Sempre foi. Isso está relacionado com o bem-estar da pessoa, que tem total ligação com a mente, com a forma dela passar o seu dia. Né? Você pode ver, qualquer pessoa que tem uma mãe que tem um bebê pequeno, quanto ela sofre em relação a sono. E o que acontece? Ela fica irritada, ela fica, né, num estado ali lastimável, vamos dizer assim. Todas as mães passam por essa situação, é muito difícil. Então, alimentação, sono, a psicologia passa por isso. Engloba tudo isso. Você dá dicas pro teu paciente também nesses perfis, ou indica um Nutri, às vezes precisa indicar? Super, depende. Eu trabalho com a parte de obesidade e emagrecimento também, dentro da TCC, que é muito, muito comum também. Não a questão de apenas emagrecer, mas a questão de transtorno também, né? Sim. A gula, talvez, do chocolate. Compulsão. A compulsão. Compulsão. Isso é difícil. É mais difícil, é uma coisa mais complicadinha, assim. Ela precisa de uma atenção bem diferente do que a gente está conversando, porque a compulsão ela vem de outros tipos de comportamentos que a pessoa tem muito mais dificuldade, né? Mas é mais complicadinho. Sim, a TCC também aborda de maneira que a gente chama de padrão ouro, né, que é um padrão que tem os elementos mais apropriados hoje em dia para um sucesso no tratamento, né? Tem uma resposta melhor com a TCC. Então, existe dentro desses transtornos. Você faz o paciente ali pensar, entender. Com certeza. E para ele, que nem a questão da respiração, é muito parecido com isso que você acabou de falar, ó. Respira aqui. Assim, nossa, é tão óbvio, mas eu nunca fiz. É bem por aí, talvez, a conversa com você e seu paciente, assim, parece óbvio, é óbvio pra você, que já é uma, né, psicóloga, e às vezes pra ele, não, nossa. Porque pra ele, ele não consegue, dependendo do que ele traz, né, ele não consegue enxergar isso. Ele tem dificuldade, por isso que ele sofre. Ou às vezes ele não entende o que tá acontecendo. Então a gente faz ele trazer os pensamentos, aí ele mostra qual é o pensamento, a gente fala, mas tem fundamento isso? Qual é a evidência que você tem que esse pensamento vai acontecer o que você tá trazendo? Aí ele fala, nenhuma. Ou não parei pra pensar. Aí depende do que ele responde. Tem vários, né? Tem várias propostas. Mas ele vai vendo que ou não é tudo aquilo, ou ele pensou errado, ou ele realmente passou por aquilo e a gente tem que mudar essa forma de pensar, ele aceitar melhor o que aconteceu com ele, porque as pessoas têm problemas mesmo, né? Aconteceu um fato, né? Um abuso às vezes, né? Então, assim, aconteceu, o que a gente vai fazer a partir de agora? Porque aconteceu, não vai mudar o fato. Né? Você vai ficar o quê? Sofrendo a sua vida inteira, passando mal, não saindo de casa, perdendo a sua vida? Ou você vai fazer disso algo ressignificado? Né? Vamos melhorar isso? Aí a pessoa começa a ter ferramentas que nós vamos criando ao mesmo tempo. É claro que tem umas mais desenhadas, mas para que ela enxergue e comece a fazer. Quando estiver sozinha, faça. Se precisar de ajuda, a gente pega na mão e ensina novamente. E é legal que você falou que não é tão... A gente tem esse pensamento que, nossa, mas vai demorar 10 anos, talvez, para eu resolver um problema. Eu tenho um problema que eu fui... desde os mais graves, né? Moléstia, molestada, né? Até trauma, assim... N traumas, né? Eu falei da gula do chocolate, porque às vezes até comigo, né? Nossa, é um gatilho. Se eu tô nervoso ou se tô mais ansioso...
parece que o chocolate me salva, aquela gordura Ele com... compensa Ele você. compensa, né? Porque você precisa arranjar alguma coisa pra tirar essa ansiedade da sua cabeça, entendeu? É. Essa sensação. O que eu vou fazer? Tem gente que faz compras. Tem gente que vai no videogame. Ou pornografia. Pornografia Que que tá falam que é super em comum, alta. né? É comum e é muito complicado de tratar. Então a pessoa começa a ficar vai pra Vídeos, sites, ou... vídeos, fica preso naquilo, fica completamente disfuncional. Álcool também, vou beber pra relaxar. Assim, existe também um limite, né? Entre o relaxar Sim. e o querer tirar o meu problema com... Então as pessoas começam a transferir essa deficiência que ela está sentindo, né? Esse problema, essa questão, para algo que ela vai compensar. Né? Comida. E ela vai indo, entendeu? E isso, na verdade, não resolve o problema. A pessoa não quer resolver e ela vai para esse lado. Então, ela vai ficando cada vez mais disfuncional. E aquilo não vai mais trazendo tanta... Sabor, prazer, assim? Prazer. Ela não vai, a primeira vez que ela faz, traz super prazer. Um prazer rápido, sabe? Não é um prazer que vai ficar depois. É rápido. Aí, na segunda vez, mais prazer, mais prazer. Aí, menos, até o momento que ela não sabe mais o que ela fazer, porque nada traz prazer mais pra ela. Entendeu? Então, e ela já tá acabada depois disso. Ou ela tá com obesidade mórbida, ou ela tá devendo no banco, ou ela tá com o fígado que não aguenta mais álcool, ou ela acabou um casamento porque a mulher não aguentou mais um homem só no site, né? Então tem várias... E, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você sempre pergunta, quando você conhece alguém, né? Quando tava solteiro, você sempre olha os dentes, né? Isso é normal. Transferir pra gente a nossa profissão. Pra você, dente deve ser, você deve ficar olhando em todo mundo os dentes, você é dentista? E eu transfiro pra você essa pergunta. Então, você tá num churrasco, você olha eu, aqui o Freitas, o Paulo, a Joyce e tal, já fala assim, cara, aquele lá tem um Tzinho de comportamento compulsivo pelo álcool. Esse daqui, isso existe assim um pouco ou eu tô viajando? Às vezes você faz um diagnóstico rápido que é da sua, você tá todo dia ali no batente ou... Olha, eu com a família, puta, esse cara aqui tá estranho, tô andando no celular, isso daí deve ser outra coisa. Bom. Às vezes há esse ar do psicólogo. Não, a gente, assim, tem algumas coisas que eu tento não fazer esse tipo de coisa porque é muito subjetivo, vamos dizer assim, né? É só um recorte, né? Que a gente pode dizer. Pra você falar alguma coisa muito ligada a isso, você precisa de um certo tempo. Mas você saca algumas coisas. Um exagero, você já percebe que a pessoa tem em algum lugar, qualquer um vê, mas eu tento evitar. O comportamento. Mas a gente percebe algumas coisinhas assim, mais diferentes. Mas assim, é muito recortado, assim. Não dá pra bater o martelo. E também abordar não dá, né? A pessoa de ajuda. Nunca. Isso é impossível. Não, eu não falo. Você sabe que tem um site do mau hálito, que também é difícil. Claro que na minha profissão é válido, né? Eu sou dentista, eu preciso falar, você tem mau hálito. Mas tem um site anônimo que a gente consegue... não sabia. Por exemplo, se tem alguém aqui que tem mau hálito, eu não quero que saiba que sou eu. Eu mando o site, eu vou deixar aqui na descrição esse site também, pra avisar o coleguinha, às vezes, do trabalho que tem mau hálito e procurar o dentista. Ele não vai saber quem foi. É sensacional. Antes você dava uma balinha, né? Agora já tá mais... Já tem um site que indica o problema. Meu Deus, não sabia também, né? Mas legal, aborda todas as questões. Eu tava falando do chocolate, né? Que às vezes todo mundo, isso é real, todo mundo tem algum gatilho ali que vai fazer compensar? Ou depende da criação, do que tá passando? Ou você acha que todo mundo pode ter um gatilhinho de tipo, eu tô falando, não saudável, né? Por exemplo, o de tomar água é maravilhoso. Nossa, ele toma tanta água. Isso é positivo. Mas nossa, a nossa sociedade, você acha que tá indo pra um caminho de gatilhos perigosos? Não sei se eu posso chamar de gatilho. Assim, tem vários. Gatilho é um nome mais popular. Tem algo mais. É um que desencadeia, desencadeia, né? De comportamentos, né? Todo mundo. A gente tá ansioso. Tá numa sensação. Porque, como eu te falei, ansiedade é normal. Todo mundo sente. Então a gente tá ansioso. Às vezes a gente toma, sei lá. A gente come o chocolate porque é gostoso, porque traz a sensação boa, a serotonina, e você quer acabar com aquela sensação. Ok, super normal, é aceitável, não tem problema algum, é normal, entendeu? Agora, é outra coisa chegar aqui alcoolizada, porque eu queria passar bem num podcast e exagerei. Quando algo traz algum problema disfuncional, está intenso.
tá frequente. Então, toda hora você tá bebendo, tem uma intensidade alta de álcool, e tá trazendo problema, você chega em casa alcoolizado, você bate em alguém, bateu o carro, aí sim você tem por favor, procure ajuda. Tanto como álcool, como compras, com ansiedade, Comida. com depressão, com qualquer coisa. Tem intensidade? Tem frequência? Tá trazendo um problema? Tá sendo disfuncional? As pessoas estão percebendo? Procure ajuda. E o ambiente faz total. É real, né? O ambiente, se eu tô com 4 amigos que passam videozinhos de pornografia, eu tô nesse ambiente, talvez eu vou estar coagido ali a passar videozinhos de pornografia. É bem capaz. Isso é real, né? Sim, sim. Por isso que a gente fala quando uma pessoa, por exemplo, tem um problema com vício mesmo, né? Jogos, compras. Se você sair, for fazer um tratamento, ficar, por exemplo, numa clínica, você passa por um processo longo que não é gostoso, né? A pessoa sofre, tomar de medicação. Aí ela sai e ela vai para a mesma roda de amigos, ela vai voltar. O transtorno, ele não tem cura. Tá? O transtorno não tem cura, ele tem remissão, né? E dependendo da remissão, ele é muito tranquilo, você vive normalmente, remissão não, depende do transtorno. A remissão é muito tranquila, né? Você, tipo, a fobia que vai específica. Você vai ter a fobia, mas você vai trabalhar com ela muito bem, entendeu? Você vai nem lembrar que ela existe, talvez, né? Se ela foi bem trabalhada. Agora, a questão do transtorno, né, relacionada a vício, né? Compulsão, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Então, assim, se você continuar no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, você vai cair nela, né? Porque existe a remissão, porém existe você também ter algum sintoma, cair numa situação que você acaba voltando. Aí você tem que voltar ao trabalho novamente. Então é bem complicado a questão de anorexia. Também é um trabalho muito difícil de ser feito, muito sofrido. Qual da sua experiência são os mais difíceis, assim, que você já pegou, assim, que você pode falar pra gente? De alimentar, ou tem algum que você acha, ou são tudo no mesmo nível, assim? Não tem o mesmo nível, são sofrimentos diferentes. Você falou que a pornografia é um dos piores, assim, que pode ser. Não necessariamente pornografia, mas o vício, né? A compulsão. A compulsão é complicadinha, né? Aí depende muito do trabalho, do nível de compulsão que a pessoa tem. Tudo, eu falo depende, é difícil repetir essa palavra, mas é que cada pessoa é de uma maneira. Mas jeito. Não é algo fácil, tem que ser muito bem trabalhado, muita paciência. A pessoa precisa querer muito também, porque é fácil, né, você voltar. A anorexia é muito complicado também. O prognóstico é difícil, né? Não é um prognóstico muito fácil, positivo. O bipolar também é complicado. Você medica ele, e alguns têm sucesso, alguns têm menos sucesso. Tem que medicar a vida toda, né? Precisa dessa medicação. Quando que você dá o prognóstico pro teu paciente? Isso não é na primeira consulta, que você fala assim, é possível a gente minimizar os teus sintomas, tal, vamos ir trabalhando, isso daí é com o decorrer da análise? Porque numa primeira sessão, vamos dizer assim, a gente faz uma anamnese, às vezes ela continua numa segunda, dependendo do que a pessoa traz, e a gente vai trabalhando os pensamentos, né, o que vai acontecendo com a pessoa, às vezes ela traz mais, traz menos, então a gente vai desenhando, né, a sessão, né, trabalhando com o paciente, e ele também vai participando disso. Às vezes a gente encaminha para o psiquiatra, aí a pessoa volta, continua o tratamento. E o prognóstico o prognóstico é o geral, né? O que a ciência fala. Ela pode ter mais ou menos, chegar melhor ou não nesse prognóstico. E dentro da TCC a gente tem algo chamado psicoeducação, onde a gente fala para o paciente que ele tem, olha, o seu diagnóstico é X. Tá. Doído isso ou não? Olha, depende de como vai encarar. Assim, não é legal, mas assim, é o que a pessoa tá lá e ela precisa ser tratada, né? Então ela compreende, ela se assusta muitas vezes, mas a gente explica como é que é. É isso, porque na verdade a pessoa fica mais aliviada, pra ser bem sincera. Achou o problema. Porque às vezes a pessoa tá tão sofrida, ela às vezes passou por outros profissionais, ela não conseguiu um diagnóstico correto, e ela sofre, quem tá do lado dela, é todo mundo, não é só ela. Então quando você diagnostica ela, é real, e ela entende aquilo, ela fala, ufa, agora Achou. Eu sei, ela não é a doença, ela está, né? Então ela começa a entender, aí ela começa a entender por que ela sente aquilo. Esse sintoma não sou eu, é a minha doença,
né? E ela começa a tratar o sintoma. Quando ela começa a tratar o sintoma, ela se sente melhor. Porque tem tratamento. Às vezes mais difíceis, às vezes mais fáceis, mas tem. E aí ela fica mais em paz, entendeu? É diferente, vamos dizer assim. Tem gente que acostuma com psicólogo e às vezes vai indo, acaba. Isso, né, parece que acontece e. Não sei, parece. Eu tenho, né, bastante paciente relacionado a isso, 50, 70 anos, mulheres e tal, que passam em psicólogos, já trato há 3 anos. E vão lá no psiquiatra, onde é medicado, pegam a medicação, passa no psicólogo. Claro que são traumas horríveis, às vezes perda de uma filha. Sim, pesados, né? Coisas pesadas, né? Mas sempre volta síndrome ou transtornos. Sempre há, assim, essa questão de... Eu vejo, assim, é comum. A cada 1 mês ela tem um alerta ali que parece que volta tudo do zero. E a gente, como leigo, fica pensando, caramba, vai decorrer a vida toda isso, 30 anos, 40 anos. E às vezes, sim, né? Depende da abordagem. Então, a gente, assim, depende, é claro, assim, a TCC a gente não fica a vida, assim, um tempão com o paciente. Claro que tem você fica 3 anos, dependendo se for muito sério. Porque não é a proposta. Até que é pouco, 3 anos. Então, dependendo do que ele tem, as mais graves, você fica lá, sei lá, uns 3 anos, depende muito, tá? E depois você dá uma alta, porque se a pessoa tem a proposta de ser feito e ela fizer, ela tem um acompanhamento, ela aprende, que a ideia é que ela aprenda. Ela toma um remédio, por exemplo, se necessário. A gente quer que a pessoa saia mesmo, né? Que ela vi, como a gente diz, o seu próprio terapeuta. Né? Que ela consiga trilhar o seu caminho. Não que ela fique com a gente, porque se ela ficar com a gente, quer dizer que o nosso trabalho não está sendo feito da maneira correta, né? Então a gente quer que ela volte. Tem gente que quer ficar, que gosta de conversar? Tem. E ela quer ficar. Então você dá a alta. Tá. Você fala, você está de alta. Mas você quer continuar, sei lá, algum dia, umas questõezinhas do dia a dia, você gosta. Que a pessoa quer. Ok, Ótimo. A gente vai tratando algo específico dela, mas não é aquele tratamento protocolar. E vai indo, mas não é uma necessidade. Não há. Então, a gente brinca que tem 3 tipos de tratamento. A pessoa que tem um transtorno e precisa, você não tem escolha, você precisa de tratamento. A segunda, que não tem uma autoeficácia, ou seja, ela tem dificuldade em lidar com alguns problemas e ela precisa aprender, que é o mais comum, né? Então, ela vai lá, aprende, fica 1 ano, aprendeu, alta. E aquela pessoa que tem uma boa eficácia, ela resolve as questões dela, ela viu que tá errado, ela consegue, mas ela quer ali pontualmente ter alguém que aponte. Eu tenho uma fobia, eu tenho medo de tal coisa, posso tratar nesse momento? Porque eu vou precisar pegar um avião. Vamos lá. Ou eu tô com ansiedade agora porque eu tô fazendo, sei lá, meu mestrado, eu tô muito ansiosa, vai que eu não passo. Vamos lá. Então, é mais ou menos esses tipos de pacientes que nós temos. A procura do paciente, ela é sempre individualizada, porque, diferente do dentista que eu falo pra minha esposa, ó, Ana Flávia, eu vou no dentista hoje. Eu vejo que com vocês talvez não é muito assim. Às vezes tem até vergonha de falar com o cônjuge, putz, eu tô passando um psicólogo. Às vezes ninguém sabe que tá passando. Isso é real ou não? Você acha que tem essa questão, tipo, eu vou passar com a Karina, mas eu ainda não quero que ninguém saiba que eu tô passando. Não é necessário falar. Não é necessário falar. De jeito nenhum. Assim, algumas pessoas, eu sempre peço, né, um contato de emergência. Se eu percebo que a pessoa, ela tá com uma dificuldade ali enorme. Maior, e que ela precisa ter uma pessoa que acompanhe. Alguns casos, algum responsável acompanha, porque precisa. Então, assim, mas a pessoa está ciente que a pessoa está acompanhando, porque existe um sigilo, né, na nossa profissão. Bem discriminado. É um ambiente, né, às vezes, né, até tipo de podcast as salas de psicólogo, né? Não dá pra ouvir nada, tudo isso pelo pelo som. conselho, é obrigatório você ter todo um sigilo, né, de microfone, fone, tem que estar tudo certinho, ninguém pode ouvir, porta trancada, tem que ter todo o prontuário fechado, tudo isso. E é obrigação, às vezes, se eu saio daqui de uma terapia com você e falo, cara, eu acho que eu vou me jogar ali, eu não tô indo bem. Há essa necessidade de você entrar em contato? Aí, isso é real. Eu peço se você tem transtorno ou não, tem que ter um contato. Tem um contato de emergência. Pra você sentir o que tá acontecendo. Sim, porque às vezes eu preciso falar com alguém, realmente é necessário, a pessoa tá ciente disso. E se eu percebo que ela tem ideação suicida, aí sim a gente encaminha também pro psiquiatra, dependendo do nível que tá, a gente tem que pedir, às vezes, sei lá, internação de urgência, falo com a pessoa, olha,
tem ideação suicida. Isso é primordial. Como que chama? Ideação suicida. Ideação suicida. Você sabe que alguns pacientes, não muitos, pouquíssimos, já confessaram pra mim algumas questões assim, cara. De tipo, eu não estou me sentindo bem, não, eu estou. Acho que eu vou me matar, doutor. Coisa assim, pesada. E eu não sei nem como lidar com a situação, assim. É pesado mesmo. Difícil. Ouvir isso, né? E chorando olha, não tô bem, não tô. E às vezes liga. Cara, isso nesse mês aconteceu. Tava na pediatra lá com a minha filha, com a Ana. Não tô bem, eu atendi o telefone. Então saí fora ali, fui pra. Não tô bem, tô pensando algumas coisas. Porque o que acontece também, cara? A gente tira os dentes pra fazer implante e coloca dentes novos. Isso mexe muito com a pessoa. Olha só, né? Como visual. E se ela já vem, se ela tem, não. Todo mundo já tem vários traumas. E às vezes aquilo é o final. Ela se olha no espelho, principalmente mulher, e fala: cara, não quero. Quem é essa pessoa? Quem sou eu? Olha. E eu senti de uma paciente minha isso e fiquei com ela meia hora, 45 minutos na sala de espera da pediatra, conversando com ela, falando, calma, tal, consegue ir no consultório, eu quero te ver, tal. E a gente às vezes negligencia a sua profissão. E eu não vou mentir, eu não perguntei pra ela se ela passa em psicólogo. Exato. Eu sei que ela toma medicação de psiquiatra, mas não sei se ela está passando em psicólogo. São coisas são linhas diferentes. Mas elas conversam completamente, se completam, na verdade, né? Ela precisa, porque a medicação, ela vem para ter um desequilíbrio, né, no cérebro, e a pessoa precisa, serotonina, tal, dopamina, dependendo da medicação dela, e ela precisa novamente dessa sequência correta, né? Mas a parte comportamental, o remédio não atua. Se ela continuar com isso, o remédio, ele tem só esse pedacinho aqui. Tem o outro que precisa mudar, porque só um mudar, o outro também vai sentir falta. Então, os dois têm que andar ao mesmo tempo, porque dependendo do que ela tem, aqui vai baixando, e aqui vai continuando e ela tem alta. Ou os dois precisam caminhar para sempre juntos, né? Em algum caso, a pessoa leva alta, e depois ela volta e vai indo. Mas nessa questão, por exemplo, difícil, né? Tem que... Não precisa, porque... E acontece assim, de repente, em 1h30 eu tô com você lá, né? Então, tô fazendo a consulta, a sessão com você. Só que o dia, ele tem 22 horas, né? 2 horas eu tô com vocês, 22 horas eu tô aonde? Então, às vezes, eu tô com pessoas que talvez vão me deixar pra baixo, eu tô em riscos de vida, eu tô... É difícil, né? Porque você tá ali, é pouco. Mediante o meu pensamento. Exatamente. Eu preciso de você. Deve ter pacientes que devem ter falado, eu preciso de você 24 horas, Karina. Porque pra eu ter essa sensação de conforto, bem-estar, segurança... Porque eu, quando venho aqui, me sinto bem, mas o mundo lá fora, ele não é assim. E acho que é um trabalho, né? É o trabalho diário, semanal da psicólogo de mostrar. Sim, acontece. O que acontece é que o paciente fica 50 minutos com a gente numa sessão. Ele sai da sessão e a gente continua fazendo o prontuário dele, comentando e tal. E ele vai pra vida dele, né? Quando ele vai pra vida dele, ele sai daquele ambiente terapêutico e ele encara a realidade. O que acontece? Dentro da TCC, a gente tem um plano de ação. Então, a gente pede para o paciente fazer alguma coisa durante a semana. Olha, anota os seus pensamentos mais disfuncionais. O que você sentiu naquela hora e o que você fez com isso? Então, ele tem uma tabelinha que ele pode fazer. Assim, é uma ideia. Tem N tipos de exercício, sabe? Você sentiu medo do quê? Você conseguindo... O seu plano de ação é assistir um vídeo de um tratamento odontológico. Aí a pessoa não consegue, ou ela consegue assistir 5 minutos. É um plano de ação. Porque ela tem 50 minutos ali e depois é a vida normal. Entendeu? Então, assim, as tarefas precisam ser levadas. Para continuar. Por isso que se ela aprende a trabalhar o pensamento dela, ela trabalha durante a semana toda. Ela não precisa falar comigo. Não. Entendeu? E ela vai aprendendo. Eu vou te dar um kitzinho, Freitas tá aqui. É uma lembrancinha boa, Freitas. Obrigado. A gente trabalha com a Sensodine aqui. Obrigada, então é um kit pra você. Tem também uma guloseima aí que não podemos deixar de dar. Opa. É pra ir no seu consultório depois, né? Tem o objetivo. Então tá bom. Mas sempre escovar os dentes após o chocolatinho que eu tô dando aqui pra ela. Então, assim, dicas, respiração. Acho que a dica final, assim, dessa questão da respiração é bem legal. Né?
3 de 15, gostei. Essa fácil, né? Parece academia, 3 de 15. É série, né? É. Série de respiração. Mas é muito importante, é sério. Façam a respiração diafragmática para tirar a ansiedade, os pensamentos. Às vezes está no trânsito, você faz no banho, no trânsito, sentada, no computador. Qualquer lugar você pode fazer. Uma boa alimentação, um sono equilibrado. Tá com algum problema, acha que vai tomar algum comportamento impulsivo negativo? Ouve uma música no lugar, liga para alguém. Como essa pessoa você falou com você, você precisa distrair esse pensamento ruim e às vezes passa. Se não resolveu, procure uma ajuda. Deixa para nós o seu Instagram, por favor, para quem quiser te achar, né? Claro. O meu Instagram é carinacosta.psi. carinacosta.psi, letra K. Muito bom. Obrigado. Obrigada, por Fê. ter aceitado o convite. Foi delícia, ótimo, né? Muito bom. Rápido, gostoso. Né? Delícia, muito obrigada. bom, muito bom. Obrigado vocês aí que também estão nos assistindo. Dá uma curtidinha e compartilha. E vou te falar que semana que vem, daqui a 15 dias, novidades por aqui também. Yeah. Valeu!